Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar mais uma videoaula, porque até para ficar mais simples para vocês entenderem esse conteúdo, que ele é meio complicadinho, tá? Então, para relembrar, a gente começou falando sobre os termos da oração, né? Expliquei lá para vocês frase, oração, período, e aí falamos dos termos da oração, que eles eram divididos em essenciais, que é o sujeito e o predicado. Daí a gente viu os tipos de sujeito, os tipos de predicado. Vimos também e aí hoje nós vamos ver os integrantes, tá? Hoje a gente vai ver os integrantes e os acessórios, mas eu vou gravar em videoaulas diferentes, até para não complicar vocês, tá bom? A gente viu então, para relembrar, os tipos de sujeito, os tipos de predicado e os tipos de verbo. E eu falei na última aula que os tipos de verbo eles eram importantes a gente saber por causa desse conteúdo que são os termos integrantes. Então, quais são os tipos de verbo? A gente pode ter os verbos de ligação, que é aquele que eu ligo o sujeito a uma característica do sujeito. E aí eu tenho o sujeito, né? Os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, continuar, tornar-se, e alguns que podem também, dependendo da frase, ele pode se passar por verbo de ligação, desde que ele esteja ligando um sujeito à sua característica, tá? A gente tem os verbos transitivos, que são aqueles verbos que precisam de complemento. Então, se eu tiver o sujeito e o verbo, eu preciso ter o complemento desse verbo para que a frase tenha sentido completo. E os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento, tá? Então, que complementos são esses? Quando a gente fala em complemento, a gente está falando em complementos nominais ou complementos verbais. Então, complementos verbais, eles complementam, eles dão sentido completo ao verbo. Ou os complementos nominais, que dão sentido, completam o sentido do nome. O que é nome? O que não é verbo? Então, o que a gente considera nome? Adjetivo, advérbio, tá? Então, e o substantivo, né? Hoje a gente vai ver então os termos integrantes. O que são os termos integrantes? Eu posso integrar o verbal, que é o complemento verbal, que complementa o verbo, e os complementos nominais, que complementam esse nome que eu falo, que é o substantivo, adjetivo ou advérbio. O que é o complemento verbal? O complemento verbal, ele é o objeto direto ou objeto indireto. Então, quando eu tenho uma frase que eu tenho sujeito, verbo transitivo, eu vou ter um objeto direto ou um objeto indireto ou os dois, tá? Então, o objeto direto é aquele que complementa o verbo sem preposição. E o indireto, o nome já diz, indireto, né? Tem a preposição no meio. Então, eu tenho uma preposição. Vocês estão recebendo um slide que eu deixei para vocês que diz assim: temos integrantes, complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Então, tem lá, vou colocar aqui para vocês. Tem lá um exemplo que é: Ana comprou flores. Então, vejam, Ana comprou flores. Eu tenho Ana, que é o sujeito simples, né? E comprou, porque o que ele é um verbo? Ele é um verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque se eu tirar flores, essa frase ela fica incompleta, né? Eu preciso saber o que a Ana comprou. Então, o que a Ana comprou vai ser o objeto direto. Por que direto? Porque eu não tenho preposição aqui, tá certo? Então, comprou é um verbo transitivo. Como eu tenho um objeto direto,
automaticamente esse verbo transitivo vai ser verbo transitivo direto, tá? Sempre quando eu tiver um objeto direto, o verbo transitivo é direto. Se eu tiver um verbo um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Então tem que combinar, tá? Então aqui eu tenho o objeto direto. Sempre quando eu quero achar o objeto direto, eu faço a pergunta o que ou quem, tá? Então, faço essas perguntas para o verbo, eu acho o objeto direto. Então, vamos lá. Para o objeto indireto. No slide de vocês,